Para você, uma ótima noite. Bem-vindos à TV Plan, bem-vindos à edição do Plantão 47, segunda-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Um abraço a todos os trabalhadores que nos acompanham. A maioria hoje no descanso, né? Aproveitando esse dia tão bacana. Tivemos hoje o início da Olintra também aqui em Poços de Caldas. E estamos aí para contar para vocês mais uma história. Dessa vez o programa é especial, portanto gravado, mas mesmo assim você pode deixar a sua mensagem nas nossas redes sociais, lá no Facebook da TV Plan, tá aparecendo aqui para você, também no YouTube. É sempre uma honra e é sempre um prazer ter você acompanhando a nossa programação. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Nosso tema hoje é educação. Recebo aqui a Ana Paula Ferreira, ela é supervisora pedagógica, e também o Cleiton Donizete Correia, professor Cleiton, professor de História na Rede Municipal Estadual de Poços de Caldas, especialista em História Contemporânea. Eu quero, antes de mais nada, agradecê-los pela presença. Muito obrigado, Ana Paula. Boa noite e bem-vindo ao Plantão. Boa noite, Paulo. Eu que agradeço aí o convite. Nós é que agradecemos. Professor Cleiton, mais uma vez, participando aqui com a gente. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite e é um prazer falar com todos vocês. E eu tenho, antes da gente iniciar essa edição especial do Plantão, eu tenho um recado para você do Posto Alto da Serra. Acompanhe. E quem abastece no Posto Alto da Serra sempre volta. Volta porque tem ducha gratuita, tem cafezinho e tem o melhor preço no combustível. Sem contar a qualidade comprovada da marca Taurus. E cá entre nós, quem não gosta de economizar, não é? Fica a dica para você. Posto Alto da Serra, Estrada Poços Campestrinho. Atendimento das 6 da manhã até as 9 da noite. Abraço, Nelo, Robinho, tamo junto. É Posto Alto da Serra, é parceiro do Plantão. Posto Alto da Serra, Estrada Poços Campestrinho. Atendimento das 6 horas da manhã até as 9 horas da noite. O WhatsApp está aqui na tela, só falar com o Neno e com o Robinho. Educação, um tema sempre, né, sempre tem discussão, sempre vai ter, sempre para melhorar e sempre para combater também. Por que o combater? Nos últimos tempos, nós acompanhamos, né, notícias, infelizmente, né, do massacre em Santa Catarina. Teve um caso em Goiânia também, e surgiu, né, um possível ataque no último dia 20, né, do mês de abril. Né? Todo mundo ficou atento a isso, muitas pessoas, aliás, muitas não, né? Creio que todas as pessoas sofreram, quem tem filho na escola, os professores, quem trabalha nos bastidores das escolas também, né, as forças de segurança. Foi uma união que nós tivemos no último dia 20. Nós vamos tratar de outros assuntos, né, na edição do Plantão de hoje também, mas eu quero começar com esse tema. Lembro de ter até falado com o professor Cleiton há um tempo, né, durante aquele período que estava todo mundo vivenciando ainda. Né, eu tenho filho na escola, né, e a gente acaba sofrendo, todo mundo acaba sofrendo com uma situação dessa. É inadmissível, mas infelizmente foi algo real que aconteceu. Né, a Polícia Civil, até num trabalho de investigação, acabou descobrindo algumas pessoas. Né, não havia risco, mas causou um medo tremendo em todos, né, professor? Sim, realmente. A semana passada foi uma semana muito tensa, né, para todos nós, como você disse. Familiares, estudantes, profissionais da educação e toda a rede, né, que a educação envolve, porque a educação ela movimenta muitos profissionais. Mas, felizmente, né, com o trabalho que foi feito, com o cuidado que foi feito mesmo, como você ressaltou, integrado, nós conseguimos passar por essa semana e por esse dia 20, diante das ameaças que circulavam, sobretudo nas redes sociais. Agora, há muitas questões para a gente pensar a respeito disso, né? Quer dizer, qual é a situação das escolas, né, nesse momento presente, nos dias que nós vivemos? Quais são os desafios para que a gente tenha uma escola mais estruturada, uma escola mais organizada, uma educação que colabore com o combate aos conflitos. Então, são várias questões mesmo para a gente poder pensar e tentar realmente buscar uma realidade que seja mais segura e mais promissora para todas as escolas. E aí, Ana Paula, como que foi esse momento aí para você? Como que você vivenciou isso?
Ué, então, é até engraçada essa tua pergunta, Paulo, porque além de ser profissional da educação, eu também tenho filha na rede pública de ensino. E na escola da minha filha foi uma das que ocupou aí a manchete do jornal, né, de que um dos alunos tinha levado faca. E muito nessa justificativa dos adolescentes, né, de que nessa perspectiva deles ainda muito estreita, né, de segurança, eles, ao invés de delegar para a segurança pública, que é quem realmente é um profissional atento e poderia fazer uma mediação, eles tentam, às vezes, se equipar. Né? Então, o que eu considerei? Que realmente era uma justificativa, né, de acordo com aquela faixa etária, de acordo com o medo, de acordo com um pânico que foi instalado também em toda a sociedade. E o que eu tentei fazer? De trazer isso de uma forma também tranquila, sabe? A minha menina continuou indo à escola, a gente continua reforçando que é necessário também esse equilíbrio emocional de todos, né? Infelizmente, é uma coisa que pode acontecer, tragédia pode acontecer a qualquer momento, em todos os lugares, né? Não tem como a gente prever, por mais que fosse anunciado esse evento do dia 20, né, essa ocorrência, felizmente não aconteceu, né, e que bom, porque a gente pode, de novo, né, tratar aí a escola como um ambiente realmente aberto a todos, né, um ambiente realmente público. Por outro lado, diante de tudo o que aconteceu, é importante também, não deixa de trazer aí um ponto de reflexão, né? Que sociedade que a gente está criando? O que a gente está fazendo enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto pai que tem os seus filhos nas escolas? Em que medida que a gente está contribuindo ou não com essa violência? É importante que os seres humanos façam essa reflexão, né? Tanto em termos individuais quanto em termos de sociedade mesmo. Você falou em ter que discutir os bastidores também, né, do ensino. O que seria isso, professor Cleiton? Então, porque quando a gente tem um momento como esse, um momento tenso, um momento difícil, um momento em que vidas podem estar em risco, a gente fica buscando como resolver, né? E nessa tentativa de resolver no momento mais urgente, no momento mais imediato, muitas vezes a gente acaba buscando as soluções mais simples, identificar os prováveis culpados e fazer um combate naquele dado momento. Contudo, a gente tem que levar em consideração que esse problema da violência é um problema estrutural da sociedade. Os números mostram isso, né? E agora, infelizmente, chegando às nossas escolas, né? Então, assim, há 20 anos atrás, né, essa questão de ataques às escolas era algo de outros países, sobretudo dos Estados Unidos. Só que nos últimos anos, isso, infelizmente, veio a fazer parte da nossa realidade. As pesquisas têm mostrado que, sobretudo nos últimos meses, né, a quantidade de ataques às escolas, e isso é importante deixar claro, né, porque na definição dos pesquisadores, eles chamam a atenção para a gente diferenciar o que é violência na escola e o que é violência à escola. Quer dizer... Tem uma diferença aí, né? Sim, violência na escola, infelizmente, ela ocorre, porque a escola é um local de conflito, né? Você pode ter violência verbal, você pode ter violência física mesmo, algum atrito ali entre os estudantes, é algo que a gente precisa combater, que a gente precisa orientar, mas acontece. Agora, o que está acontecendo é ataque às escolas, né? Então, assim, pessoas que fazem parte daquela comunidade escolar ou que já fizeram parte, né, em vários casos, elas se voltam contra a escola. E esse é um elemento novo, por isso também a gente está aprendendo como lidar, mas é importante que esse pânico que a Ana Paula citou, né, que às vezes se transforma numa espécie de histeria coletiva, não domine as nossas ações. Quer dizer, tem pesquisas sobre esses casos, nós temos elementos para poder tratar, para poder pensar, para poder cuidar, mas resolver com base no pânico, na histeria, num temor excessivo, isso não ajuda, porque aí a gente vai buscar sempre as saídas mais imediatas e fáceis para um problema que é bastante complexo. Eu tenho um recado para você da Artipel, acompanhe comigo.
Você sabia que a Artipel também conta com um serviço de atendimento a empresas? Os melhores preços de materiais de escritório, com pagamento mensal e entrega rápida. Além do atendimento personalizado que só a Artipel tem. Solicite seu cadastro e tenha as melhores condições para o seu negócio. Entre em contato pelo WhatsApp 35 98468 3888. Repetindo, 98468 3888. E venha ser Artipel. Artipel na CIS 674 e na Rio de Janeiro 121. A Ana Paula citou uma coisa importante, que é essa questão, né, de realmente manter a calma e passar a calma também, principalmente para as crianças, não é verdade? Sim, a gente tem que lembrar que nós somos os adultos da relação, né? Tanto os profissionais quanto os pais. E assumir essa perspectiva de adulto é muito importante. Exige uma maturidade da nossa parte, um equilíbrio emocional e que a gente tem que realmente trazer essa tranquilidade para os nossos estudantes. Uma das coisas que poderia contribuir para essa tranquilidade seria, por exemplo, a presença maior, né, de psicólogo e assistente social nos meios educativos. Já há uma lei para isso, embora ela ainda não seja cumprida, porque seria profissionais para realmente dar aquele apoio que nem sempre nós, com as nossas demandas, né, supervisão, direção, a gente consegue dar. E por mais que a gente dê, ainda não é num tratamento especializado, que exige uma formação adequada. Então, seria inclusive de trazer o respeito a esses profissionais na abordagem que eles fazem, na forma que eles trabalham. Gasta-se tanto, às vezes, né, com tantas coisas desnecessárias. Temos uma lei, é uma lei que não está sendo cumprida e isso, de forma alguma, vai onerar os cofres públicos, né? Teria que ser cumprida essa lei, antes de mais nada. Sim, justamente. É a lei de 2019, né? Então já tem um tempinho que ela foi aprovada em nível federal, mas aqui em Poços de Caldas e em muitos outros locais ela não é cumprida. Realmente, ter o psicólogo nas escolas e assistentes sociais é muito importante. Mas a gente precisa pensar também que não dá para ser um psicólogo para várias escolas, porque a proposta que é levantada pela Secretaria Municipal de Educação no momento, pela Superintendência Regional de Ensino, é essa. Então, um psicólogo atendendo muitas escolas. Não é possível. O ideal seria um psicólogo para cada escola? Sim. Para cada unidade? O ideal seria um para cada unidade. Claro que se for uma unidade pequena, com poucas turmas, de repente ele conseguiria atender uma outra unidade próxima num porte também pequeno. Mas um trabalho feito por um psicólogo de maneira consistente, por um assistente social de maneira realmente cuidadosa, não pode ser feito com muitas demandas ao mesmo tempo. Ele não consegue se organizar, não vai conseguir dar a devida atenção e o pior, pode acontecer a própria desvalorização do profissional, né? No sentido de que, olha, agora tem e mesmo assim problemas continuam acontecendo. Então, a gente precisa pensar que as condições ofertadas para esses profissionais devem ser dignas para o trabalho. Eu conversei recentemente com uma profissional que me disse que alguns profissionais que foram, a princípio, contratados pela Superintendência Regional de Ensino desistiram, não compareceram. Isso pode ter a ver com a quantidade de escolas que eles teriam que atender. Isso também acontece com os professores, é importante destacar. Acontece também? Sim, porque os professores muitas vezes se desdobram em várias escolas, muitas turmas, e turmas numerosas. Na rede estadual a gente vive uma realidade, por exemplo, no ensino médio, que às vezes é complicadíssima, muito onerosa. Então, muitas vezes os professores eles identificam os alunos que podem apresentar até uma situação de agressividade ou que demandam mais atenção e mais cuidado. Mas como você dá um tratamento mais específico para aquele aluno, diante das muitas aulas, diante de várias demandas, diante de várias burocracias que também se apresentam como uma dificuldade para o nosso trabalho, é algo a ser considerado. Muito bem. Eu tenho que chamar o intervalo. Antes eu tenho um recado para você que está me acompanhando, da Sertaneja. Acompanhe. Pessoal, Casa Sertaneja já sabe, né? Não perde negócio. Loja física com diversas vantagens para vocês, clientes, ficarem muito contentes. São mais de 3.000 itens, a pronta entrega. E você ainda pode comprar pelo site. Entrar lá no site www.casasertaneja.com.br e recebe em casa. Você morador de Poços em até 2 horas. Francisco Salles e Assis Figueiredo é sertaneja, é parceira do plantão. Sertaneja na Assis Figueiredo e também na Francisco Salles. Intervalo, a gente volta daqui a pouco. Até já.
De volta com o Plantão 47 especial, recado para você da Ótica Contato, acompanhe. Quem compra na Ótica Contato sempre tem melhor atendimento e facilidade no pagamento. Gente, não se engane, as melhores campanhas, porque a Ótica Contato está há mais de 24 anos no mercado, fazendo o melhor para você. Ó, se você tem que conhecer as promoções exclusivas da Ótica Contato, tem armação a partir de R$ 69,90, lentes com 50% de desconto, e se chegar na Ótica Contato e mencionar que assistiu aqui no Plantão com o Paulo Marcelo, tem um brinde especial para você. Vai por mim, é Ótica Contato, é parceira do Plantão. Ótica Contato na Francisco Salles, de frente ao terminal de linhas urbanas, hoje com a Ana Paula Ferreira, ela é supervisora pedagógica, e também o professor Cleiton, falando da educação em Poços de Caldas, e esse tema, na verdade, serve para todo mundo, né? Para quem não acompanhou a primeira parte do Plantão 47 especial, é só acessar o nosso Facebook e também o canal do YouTube da TV Plan. O primeiro bloco deu um debate super bacana e essa é a nossa ideia. Aliás, levar o debate para a escola, né, e fazer a escola debater é fundamental também, né, Ana Paula? Com certeza. Isso que o Cleiton, pegando uma parte que ele disse, né, eu acho que é bacana quando ele sinaliza, né, os ataques às escolas, exatamente, né, e os ataques nas escolas. Porque nem sempre a gente vai conseguir fazer um trabalho pedagógico, tendo em vista que algumas pessoas já passaram pelos muros da escola, né, então já foram alunos em algum momento, mas é importante a escola também pensar qual o cidadão que ela está formando. E há um peso muito grande se a gente imaginar que são novas gerações que vão estar se inserindo na sociedade. E que gerações que vão ser essas, né? No seu trabalho, no trânsito, na relação com a família, dentro dos movimentos sociais, enfim. Então, quando a escola ela atravessa o aluno, não é apenas na matemática, na química, na física, né? Ela atravessa em termos afetivos, e o fato de afetar alguém não necessariamente é apenas no cunho positivo, né? Eu posso, sem querer, afetar alguém negativamente. E é importante que o educador se repense nisso, né? Como que ele está afetando o outro? Como que está sendo essa relação escolar? Porque o desenvolvimento humano, ele é um desenvolvimento integral, né? Na parte cognitiva, na parte afetiva, na parte social, na parte política. Então, é extremamente necessário que a escola também se repense, né? Para a gente buscar esses seres humanos o quanto mais inclusivos, democráticos, dialógicos, porque onde reina a violência é onde não tem o diálogo. Vocês levantaram uma questão importante, porque os professores, é claro, eles têm um papel extremamente importante. Acho que todo mundo que vivencia a escola, né, professor Cleiton, me corrija se eu estiver errado, todos eles têm um papel importantíssimo. E nós citamos no primeiro bloco, para quem não acompanhou, existe uma lei de 2019, é isso? Isso. Uma lei de 2019, né, que trata sobre a contratação de psicólogos, né, para as unidades de ensino. Seria do município e do estado, professor? Ou só do município? Sim, todas as escolas. Para todas as escolas. Sim. Né, seria extremamente importante, e como é importante um acompanhamento psicológico, porque, de certa forma, humaniza ainda mais, né, a entrada dos alunos. Saber o que está acontecendo fora da escola também é importante, sim, né? Sim, por isso que o trabalho do assistente social também ele é muito importante. Exatamente. Né? Para tentar desenvolver esse trabalho em rede, porque os profissionais nas escolas, em geral, eles já são muito atarefados, né? Os professores têm as suas demandas com seus conteúdos, a direção tem que cuidar de toda a parte administrativa, também da questão disciplinar, as pedagogas têm que dar orientação para os professores, acompanhar as atividades, entre outras coisas, fazer contato com as famílias. Então, psicólogos e assistentes sociais viriam para somar nessa comunidade escolar e ajudando a tratar questões específicas. Depois da pandemia, a gente sabe que essa questão da saúde mental, durante a pandemia e depois da pandemia, né, ela foi bastante agravada. E a gente precisa tomar cuidado, Paulo, para tratar as coisas, ter um bom diagnóstico, né? Isso é fundamental, a gente precisa ter um bom diagnóstico para a gente poder tratar os problemas de maneira mais correta. Eu tenho dito, né, que na educação tem muita cloroquina, quer dizer, a gente tem muita coisa na educação que às vezes é aplicada sem a devida averiguação, sem o devido cuidado. Então, quando a Ana Paula traz, olha, a gente tem que pensar no tipo de cidadão que a gente precisa formar, nós não estamos falando de algo assim
aleatório, de algo muito da ordem do sonho. Não, a gente tem como desenvolver atividades nas escolas para humanizar as relações. Agora, se a gente fica focado em índices, em cumprir apostilas, em dar conta de um currículo pré-determinado, sem olhar para aquelas pessoas que estão ali conosco, né? Esses jovens, essas crianças, são seres humanos, e as suas demandas, justamente, né? Quer dizer, a gente quer formar, né, uma quantidade grande de pessoas com nível de escolarização alto e adoecidos, né? Trancados muitas vezes dentro dos seus quartos sem ter condições de lidar com as relações humanas. A gente não pode. Se a gente investir nesse tipo de educação, infelizmente, a gente vai acabar fomentando outras atitudes agressivas, seja no interior da própria escola ou contra a escola. A ideia é não engessar a questão do ensino também, desse acompanhamento. Sim, e nesse tópico que o Cleiton mencionou da questão curricular, justamente para não engessar, para a gente pensar a escola dentro de uma comunidade com as suas peculiaridades, na gestão da secretaria passada, que o próprio Cleiton fez parte, a secretária Flávia Vivaldi, né, junto com a equipe, eles tinham montado um plano de convivência democrática. E esse documento, Paulo, ele é muito interessante porque incentiva as escolas a pensar em seu próprio currículo. Então, em determinado momento, o currículo ele é igual para todas as escolas, né, para determinadas séries, para determinadas faixas etárias. Então, tudo bem em relação a isso, né? Tem que ter uma parte ali equilibrada para não se deixar ter a desigualdade educacional. Mas, por outro lado, é importante ter aquela parte relacionada apenas à comunidade atendida, né? A comunidade do Kennedy é diferente da comunidade que o Davi Campista atende, que é diferente do Maria Imaculada e assim por diante. Então, seria uma forma dos próprios educadores se investirem nesse papel de pesquisador, de compreender a comunidade, né? Como que ela se organiza nas suas trocas, nas suas economias, nos seus valores morais, na sua religiosidade, e aí colocar isso no currículo. E aí, de novo, olha como é que o nome é até bacana, né? Plano de convivência democrática. Transformar isso, da escola ser esse movimento, esse espaço para fazer essas amarrações democráticas na comunidade e pensando na sociedade como um todo. Esse plano não foi implementado na época, né? Não foi implementado. A gente chegou a falar sobre ele aqui. Não foi implementado, infelizmente. E aí a gente vê a urgência dele nesses tempos atuais, né? Tempos de tanta violência, de agressividade, de crescimento dessas incivilidades, né? Das pessoas às vezes quererem recorrer a porte de arma ao invés do diálogo, dos discursos de ódio, das próprias células nazistas, né? Que cresceram muito nos últimos anos. E o quanto que isso é perigoso para a nossa juventude, que é capturada muito facilmente na internet, principalmente aquela juventude que às vezes não tem um apoio real, né? Às vezes ela se sente acolhida só no apoio virtual. Exatamente, ela se encosta ali e aí acaba virando refém, vítima dessa situação, né? Sim, sim. Enquanto a Ana Paula estava falando, né, agora a partir da sua pergunta, preciso a gente pensar que existe uma parte da juventude, né, como você falou, de se tornarem reféns e tal, existe uma parte da juventude que ela é mais suscetível, né, a ser convencida ou aliciada por determinados grupos que defendem ideias extremistas. Então, às vezes a gente fala assim, Paulo, a educação ela envolve sempre questões políticas. E quando a gente diz isso, por vezes as pessoas interpretam muito mal, porque elas acham que a gente está falando de um partido A, B ou C, e é muito além disso. Quando a gente fala que a educação envolve questões políticas, é porque a educação ela também é disputada, a escola ela é disputada. As relações de poder, você sabe muito bem, né? Elas estão por toda a sociedade, e elas também estão na escola. Então, assim, quem dá o tom na educação que vai ser desenvolvida tem mais poder de comando na nossa sociedade, certo? E o que aconteceu na questão do plano de convivência foi exatamente algo nesse sentido, né? Ele foi formulado, um documento que em muitas partes do Brasil ele é lido, ele é discutido, mas que em postos onde ele foi criado ele não foi implementado, por questões políticas. Foi por questões políticas. Foram questões políticas.
que inclusive... A vaidade na política é algo extremamente complicado, né, professor Cleiton? Sim, mas realmente é um problema, porque, né, a equipe que assumiu a secretaria depois da troca poderia ter considerado esse documento. Olha, claro, né, nós vamos ter as nossas diretrizes, a secretária que assumiu tem todo o direito de fazê-lo, né, isso faz parte do processo, mas não desconsiderar algo que era muito relevante, porque em 2019, né, no começo de 2019 aconteceu o caso de Suzano. Sim, bem massacre lembrado, em Suzano. Bem lembrado. E quando aconteceu o massacre de Suzano, aconteceu algo muito semelhante ao que nós vivemos no último dia 20. Eu me lembro que em 2019 tiveram 2 dias que os estudantes quase que não foram à aula, de medo também de que algo pudesse acontecer. Então, assim, 4 anos depois, nós vivemos uma repetição da história agravada. E o que foi feito nesses 4 anos, né, pelas gestões educacionais? A gente já tinha algo para ser feito, né? Teve uma proposta que foi feita que não foi implementada. E aí minha preocupação, Paulo, é assim, olha, tá, dia 20, né, nós tivemos toda uma mobilização dos efetivos, presentes em todas as escolas, helicóptero pela cidade, e isso é o que tinha que ser feito mesmo, sim, não é? Em termos de força de segurança, sim. Claro, né? Isso precisava ser feito, porque imagine se acontece algum caso, a sociedade ia ficar extremamente indignada com todo o direito, porque havia a possibilidade que acontecesse. Então, os efetivos de segurança, eles deveriam ter sido mesmo mobilizados. Mas e agora? Quer dizer, no meu entendimento, as autoridades deveriam estar apresentando, nesse momento, e eu não tenho conhecimento disso, se a Ana Paula tiver, pode me corrigir, mas um plano bem detalhado do que vai ser feito, quais as ações, quais os recursos, quem serão os responsáveis e um cronograma de cumprimento dos prazos para combater a violência nas escolas. Não foi lançado nada disso. Né? O que foi lançado foi um botão de pânico até agora, né? Algo que é uma coisa bem sucinta mesmo. Mas, por favor, pode concluir. Sim, não, eu acho que o botão de pânico, né, claro que é uma coisa que a gente precisa testar. E é um nome meio pesado, né, pânico, né? A gente não quer falar de pânico numa escola, né? Justamente, muito bem colocado, porque uma questão que a gente precisa tomar cuidado é com a linguagem. Exatamente. A linguagem é algo fundamental. A gente sabe que o descuido com a linguagem por parte de uma parcela da mídia também influenciou os ataques, né? Exatamente. Divulgando textos com informações que não precisavam ser divulgadas, imagens que não precisavam ser divulgadas, porque o que acontece é que esses ataques, por mais surreal que isso pareça, mas esses assassinos que cometem esses ataques, eles se tornam muitas vezes referências para pessoas que estão planejando outros ataques. Então essa questão da linguagem é muito interessante de observar. Não precisa ser botão de pânico, pode ser o botão do cuidado, sim, pode ser o botão da proteção, quer dizer, a gente tem que pensar nessa questão da linguagem. Só para concluir, esse botão de pânico, ele é uma tentativa emergencial que pode ter sim a sua efetividade, mas é pouco. A gente não pode ficar vigiando, controlando e somente punindo. A gente precisa construir um outro tipo de relação e um outro tipo de qualidade para as nossas escolas. Eu vou para mais um recado da Clínica São Camilo. Acompanhe. Olha só, você está cansado de esperar horas para ter um atendimento médico e ainda sair insatisfeito com o atendimento que teve? Na Clínica São Camilo, você não passa por isso. Além de ter os melhores profissionais da área da saúde, você conta com exames de sangue, ultrassom, exames cardiológicos. Ligue agora e agende a consulta com um dos profissionais da São Camilo no 3064-9272, no WhatsApp 99748-2127. Clínica São Camilo, tudo o que você precisa em um só lugar. Clínica São Camilo, na Jaçanã, Moza dos Santos, na região sul da cidade. Um abraço ao doutor Aureliano e a toda a equipe. A fala do professor Cleiton foi perfeita, né? Com certeza. Porque é a gente olhar as várias perspectivas da sociedade, né, Paulo? Durante essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, lembrei aqui de um documentário de um norte-americano, que é o Michael Moore, chama Tiros em Columbine. Então já vale a indicação para quem está nos assistindo. Esse documentário é justamente para tentar entender o ataque de Columbine nos Estados Unidos. E aí o que o Michael Moore faz? Ele pega vários mitos que são colocados na sociedade e vai tentando combater cada um deles com argumentos bem convincentes.
um dos mitos, né, que inclusive já foi utilizado aqui no próprio Brasil para tentar justificar essa violência crescente. O fato dos jovens estarem jogando muito videogame ou esses jogos, né, violentos. E aí o que o Marco Moore mostra? Que nos Estados Unidos realmente isso é uma realidade entre os jovens, esse uso exacerbado, mas que isso não explica, porque no Japão eles também usavam, e essa prática, né, de entrar numa escola e de repente matar ali as pessoas não era usual no cenário japonês. Então ele vai desmontando mito a mito, para de repente ele chegar a qual conclusão? Que essa mídia que o Cleiton acabou de mencionar, né, a partir do momento que faz todo esse sensacionalismo, né, que acaba colocando holofote no assassino, ela acaba potencializando esse pânico na sociedade. Ao potencializar esse pânico, o que as pessoas fazem? Acabam se armando mais. E aí a indústria das armas acaba ganhando mais dinheiro. Não só a indústria das armas, mas de vigilância, de câmera nas casas e todos os equipamentos que as pessoas acham que vão trazer esse universo de segurança. E aí, qual que é o problema disso? As pessoas vão se individualizando cada vez mais. Então, ao invés de eu conversar com o meu vizinho, né, eu vou me fechar naquele meu território. Né, eu vou colocar muro cada vez mais alto, vou colocar muro cada vez mais alto nas escolas, ou os absurdos que foram ditos, né, de detector de metal. Gente, a escola não é um banco, ela não fica fechada, né, ela não é uma caixa, que nem o banco é, não tem como colocar isso. E a escola é um ambiente para ser do lugar do encontro, não é do lugar da insegurança, de você não conseguir interagir com o outro. Então a gente tem que tratar de uma outra forma. Ao invés da gente se individualizar, é a gente começar a conversar mais, a interagir mais, a sair desses ambientes extremamente virtuais. E isso sim pode dar esse sentimento de pertencimento. Você sabe que eu levantei essa bola aqui do detector de metal numa escola. Porque como que uma escola vai conseguir impedir uma pessoa, não tem que ser um aluno, mas uma pessoa. Tivemos casos recentemente de alunos entrar com faca nas escolas. Foram 2 ou 3 ocorrências. Né? Como que a escola pode impedir? Né? Não teria uma outra forma de início de combater isso. Né? A não ser um detector de metal. Se uma pessoa entrar armada numa escola, tem que ter algo ali que dispare. Né? Isso pode evitar uma catástrofe. Mas olha só que engraçado, porque será que realmente vai prevenir? O incidente, né, a tragédia lá em Blumenau, o rapaz pulou o muro. O detector de metal, ele é na porta, sim, ele não é ao redor todo, né? Então, ao invés de a gente tratar a escola como se fosse aqueles castelos medievais, a gente, na verdade, tem que começar a rever a nossa sociedade. A nossa sociedade, ela tem que ser uma sociedade do cuidado, tem que ser uma sociedade do acolhimento. Quantos pais, né, quantas famílias têm aquele receio de deixar as crianças brincar na rua? Coisa que foi muito comum na nossa geração. Isso não tem mais, né? A gente não vê isso. Nos bairros ainda é comum. Lá no meu bairro mesmo, a criançada brinca, minha filha brinca também. E eu acho isso muito mais saudável do que, de repente, ficar na frente da tela de um computador. Né? Porque na internet ela dá uma falsa ideia de segurança, porque a pessoa está lá na casa, está fechadinha, né? Está numa cadeira confortável, mas ela é um universo muito amplo. Ali a pessoa vai se deparar com tudo e nem sempre é uma coisa bacana, uma coisa legal. E aí a importância também dos pais estarem olhando, né, o que os filhos estão pesquisando, o que os filhos estão jogando, com quem que os filhos estão interagindo, quem são os amigos. Eu quero falar sobre esse tema no próximo bloco, sobre o acompanhamento dos pais também. Nós vamos para mais um intervalo, mas antes eu tenho um recado da Audience. Acompanhe. Olha só, tem uma dica para você da Audience, nada como o som do Paradise. Com o Phonak Paradise, você vai descobrir a beleza do som. O Paradise foi inspirado na natureza e nos sons que podem nos acalmar, relaxar e tranquilizar, porque ouvir é essencial para o nosso bem-estar, não é? O Paradise possui modelos recarregáveis que se conectam a smartphones e TVs, além da nova função de controle remoto por toque. Com um simples toque na orelha, você atende chamadas, transmite músicas e ativa o assistente de voz.
entre em contato e agende avaliação gratuita no 3713-6795, Unidade de Postos, Mogi Guaçu, no 19-3362-1581 e também em Itajubá, no 3617-2200. Audiens Aparelhos Auditivos, pois você merece desfrutar das ricas paisagens sonoras da vida. Audiens, Unidade de Postos de Caldas, Mogi Guaçu e também Itajubá. Eu volto daqui a pouco. Até já. Voltamos com o Plantão 47 Especial, recado para você da Clínica Dr. Pedro Ribeiro. Olha só, com saúde sempre bom confiar num bom médico. Eu indico para você o Dr. Pedro Ribeiro. Ele vai cuidar de você que sofre com diabetes tipo 1 ou 2, quer emagrecer, quer ganhar qualidade de vida, tem disfunção da tireoide, distúrbios hormonais, processo de transexualização. Dr. Pedro é um dos poucos com propriedade para tratar desse assunto. Vai por mim, fala com o Dr. Pedro Ribeiro, que atende pelos convênios da FESENG, 7, Bom Pastor e Climep Total. Na Paraíba, 49, sala 217. Clínica Dr. Pedro Ribeiro, mais um grande parceiro do Plantão. Clínica Dr. Pedro Ribeiro, no edifício Santo Domênico, na Paraíba, na área central da cidade. Hoje nosso tema é educação, Dia do Trabalhador, com o professor Cleiton e também com a Ana Paula. Para quem não acompanhou ainda essa edição do Plantão Especial, vai lá no nosso YouTube, tem um bate-papo muito bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai se identificar. Não tem como não se identificar com o tema, né, educação. E o tema educação passa também pela casa, pelos pais, pelo convívio de muitos. E a gente encerrou o último bloco falando, né, nessa questão dos pais. A Ana Paula colocou muito bem aqui, né, a internet, né, o fato de poder, de repente, brincar na rua. Muita gente já não se sente mais seguro, né, com essa questão. Mas até onde vai? Aí com os professores aqui mesmo, com os educadores, né? Até onde vai o espaço do pai, né, de acompanhar ali o que o filho faz na internet? Vou começar com você. É ingenuidade dos pais, ô Paulo, achar que diante de um parênteses enorme na vida do filho, né, uma negligência, uma ausência, de repente ele querer estar olhando o que o filho faz, com quem conversa, é lógico que vai haver um estranhamento. Sim. Então, o pai não vai ser tratado como um amigo, como uma pessoa do convívio. Então, essa participação, ela tem que se iniciar realmente desde do bebezinho mesmo, né? E a necessidade inclusive do corpo, né? Não é só a linguagem verbal, né? Falta muito esse carinho também. E por isso que eu fiz a analogia do brincar na rua. Porque enquanto que as crianças estão brincando na rua, elas sobem em cima de árvore, elas correm, né? Elas brincam de pega-pega, então relam um no outro, elas pulam corda, andam de bicicleta, interagem, tem uns momentos de conflito, tem um momento de falar não. Então, olha o quanto de aprendizado que tem no brincar na rua. É aprendizado social, é aprendizado da vida, é o aprendizado de você conseguir se posicionar, né? De você manifestar toda uma linguagem facial, uma linguagem de sentimentos, de colocar para fora. E isso não se tem na internet. Na internet, o máximo que você põe é a carinha do emoji, né? Que nem sempre corresponde com o que você está sentindo. Exatamente. E aí, voltando nessa ideia da família. Essa ideia da família na participação do dia a dia. Então, não adianta o pai exercer uma figura de controlador. Não é esse o papel que a gente, né, espera de uma família. É uma família realmente participativa. Se não há um momento, diante de todas as atribuições e tarefas dos pais, de almoçar junto ou de jantar junto, mas tem que ter um espaço no dia para ter uma conversa. Como que foi seu dia? O que você está fazendo? Né? Nessas conversas tão triviais, a pessoa se sente acolhida, se sente amada, se sente vista. Esse que eu acho que é o maior acompanhamento que as famílias podem dar. Porque o Cortella mesmo, que é um grande educador, palestrante muito renomado,
Ele nos chamou a atenção uma vez numa palestra que ele deu, de que às vezes o professor é o único adulto que às vezes aquela criança vai ter contato. Então o professor está passando ali no corredor, vendo aluno por aluno, põe a mão no ombro, tá tudo bem, está conseguindo fazer. Infelizmente isso é a realidade, mas a gente não pode tratar isso como um ponto final, As famílias elas têm que se repensar aí no seu lugar, porque os alunos eles ficam com a gente às vezes 1, 2, 3 anos, mas eles vão passar. Agora aquele filho, ele é para sempre daquela família. E aí, professor Cleito? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Dos pais acompanhar o que os filhos estão fazendo, principalmente ali na internet? Bem, essa discussão já dá um outro programa, assim, para a gente debater a questão das famílias e dos pais. Hoje é o Dia do Trabalhador, né? Sim. E a gente sabe que no Brasil as pessoas trabalham muito, muito, Em outros países a gente tem discussões bem avançadas e leis já implementadas para estipular carga horária semanal de trabalho de 40 horas, 38 horas, 36 horas. E no Brasil a gente trabalha muito, a gente acha que é normal, Quantas vezes, Paulo, nós não trabalhamos 10, 12, 14 horas por dia, Então essas famílias também, muitas vezes, elas estão sendo muito consumidas pela quantidade de horas que elas têm que trabalhar para ofertar alguma coisa para os seus filhos, Às vezes a família fica tão preocupada em oferecer para o menino um tênis legal, uma roupa legal, um celular bacana, que o pai não pôde ter, e se esquece, como a Ana Paula falou, de outras questões que são extremamente mais relevantes, Que é esse contato, que é essa convivência, que é essa conversa. Então a gente também não pode, como é que eu posso dizer, jogar toda uma responsabilidade do mundo nas costas da família, porque às vezes essa família está fazendo o melhor que ela pode. Só que o melhor que ela pode naquele momento não está sendo suficiente. Então, sim, a gente sabe que tem pais que são negligentes, que poderiam acompanhar mais seus filhos e que não fazem, que terceirizam o cuidado dos seus filhos e a educação dos seus filhos. Mas é importante a gente considerar também que muitas famílias têm questões estruturais, de falta de tempo, que dificultam. Quantos conflitos a gente não tem nas famílias, que também afastam as pessoas. Mas a família tem que tomar cuidado. Pai, mãe, tá cansado, tá difícil, mas realmente o filho é seu, é o que a Ana Paula falou. Você não tem escolha. É sua responsabilidade. Você tem que dar atenção para o seu filho, isso faz parte, sim. Legalmente você é responsável. Às vezes a gente chama um pai, uma mãe na escola para conversar e o pai fala assim, não, esse aí eu já desisti. Não, você não tem esse direito. Essa não é uma opção. Você já ouviu isso, professor? Nós já ouvimos várias vezes. Infelizmente, já ouviram, E é uma... Não é difícil de ouvir, não. Viu? Acontece muito. Então, assim, você não pode desistir, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que a família também precise de apoio, por mais que o trabalhador brasileiro precise ser mais valorizado, ter um salário mais justo, ter mais acesso à diversão, à formação, a lazer, trabalhar menos tempo, mas o filho é seu. E aí, para complementar aquilo que a Ana Paula é seu, mas quando eu digo é seu, assim, ele não é a sua propriedade. Tem família que também pensa isso. Um dia ele vai para o mundo, né? O meu filho é minha propriedade, então é só eu que cuido dele, só eu que educo ele, e ele tem que ser exatamente do jeito que eu quero. Não é isso. Ele é um ser social. E um ser social, ele vai ter uma relação social complexa com várias instituições, com ideias diferentes, com pessoas diferentes. Só para tocar numa questão brevemente, a questão que você me perguntou também, Paulo, a questão da internet, da juventude, das crianças, das famílias em relação a isso. Realmente, a gente sabe que as violências dos jovens não se explicam somente pelos jogos, mas hoje existem grupos de extrema-direita agindo nos chats desses jogos para tentar trazer esses jovens para ações de violência. Porque o jovem que fica muito tempo fechado no seu quarto, na sua casa, jogando muito mais tempo, ele não está na rua brincando, ele não está tendo que... Porque na rua era assim, não é assim? Você brigava, discutia, mas no outro dia você sabia que ia encontrar o cara. Você ia encontrar o cara. Você não tem opção. Então você precisa criar estratégia. Você dormia ou não dormia pensando em como é que você ia resolver o seu problema. O professor Cleito passou por isso, gente. Seu problema. Você tinha que pensar nisso. Criava condições de coragem ali, Isso. Você tinha que desenvolver estratégias, porque no outro dia a rua estaria ali,
o seu desafeto estaria ali e você teria que lidar com isso. Agora hoje, muitas vezes, o menino tem um problema, tem um atrito, ele se tranca no quarto e vai para a internet, e vai para esses fóruns. Nesse momento em que nós estamos aqui, o Telegram está fora de operação no Brasil, porque não ofereceu os dados em relação a grupos neonazistas que têm envolvimento com o ataque de Aracruz, né? A justiça... É muito grave isso, né? Sim, o Discord, que é uma outra plataforma usada muito por jovens e jovens que jogam, não tem filtros, né, adequados para proteger essa juventude. Então, assim, os jogos, eles realmente não explicam a violência das escolas. Existem várias questões, inclusive questões políticas, como o crescimento dessa extrema-direita, agressiva, neonazista, fascista e tudo mais. Porém, é preciso tomar cuidado, sim, com o problema é no chat, né? Com quem que esses jovens estão conversando, né? Que pessoas que podem estar ali naqueles meios de trocas, porque senão eles podem ser cooptados por esse tipo de núcleo que defende ações de violência. Acompanhar de perto, eu tenho um recado da Doce Paixão para você, acompanhe. A Doce Paixão tem tradição, 20 anos no mercado atendendo postos com os mais lindos e deliciosos chocolates e cestas de café da manhã. Gente, tá bacana demais porque agora tem unidade física também na região oeste da cidade, lá na Vila Tôni, viu? Chama no zap 99-125-6175, entra no Instagram, @docepaixão.flaviana e fique por dentro das novidades. Doce Paixão na região oeste da cidade, mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, até já. De volta com a quarta parte do Plantão 47 Especial, recado para você da Cali Construtora, acompanhe. E chegou a hora de morar bem, chegou a hora de conhecer a Cali Construtora. Pessoal, as construções da Cali trazem o que há de melhor acabamento e bom gosto, aliado a condições para você ter acesso ao tão sonhado imóvel. Junto da Cali, você vai morar nos principais bairros da cidade. Morumbi, Quisizana, chama o Celcinho e a Lê no WhatsApp e fecha o negócio. Dá aquele chega para lá no aluguel, 988-559276 e fecha o negócio dos seus sonhos. Com a Cali, é negócio fechado, é sonho concretizado. Cali Construtora, vai lá no Instagram da Cali, tem muito imóvel bacana saindo da planta para você. Hoje falando com a Ana Paula Ferreira, supervisora pedagógica, também com o professor Cleiton Donizete, professor de História. O tema é, claro, educação nesse Dia do Trabalhador. Vai lá no nosso YouTube, acompanhe o programa inteiro, compartilhe, tá muito bacana o tema desse programa. Nessa parte final, recebi aqui diversos profissionais de educação, né, para falar sobre pandemia. Foi um período muito tenso que vocês passaram também. Acho que o professor Cleiton esteve aqui falando comigo também nesse período. E foi um momento, claro, vocês estão ali para ensinar, mas foi um momento de aprendizado também, né? Tiveram que, né, ir para frente das telas também em determinados momentos. E eu ouvi muito falar que teve muito aluno que às vezes acabou perdendo muita coisa ali. Isso é fato? Aconteceu realmente? É fato. Os efeitos do ensino remoto durante a pandemia para a educação brasileira foram terríveis. É mesmo? Terríveis. Principalmente para estudantes de escola pública. Porque os estudantes das redes privadas, eles tinham mais acesso, eles tinham mais conexão de internet à sua disposição, aparelhos. E eles tinham também, em geral, não são todos, é claro, mas em geral, um acompanhamento familiar mais positivo e um ambiente familiar mais positivo. Eu me recordo, Paulo, que durante o período da pandemia, eu fui fazer uma ação, não vale a pena detalhar aqui, mas de apoio a pessoas que precisavam. E tinha uma senhora num bairro que ela ficava andando, uma senhora já idosa, ela não ficava dentro de casa, ficava circulando pelas ruas. E aí eu perguntei para uma vizinha, falei, olha, é idosa, por que ela não fica em casa, né? A pandemia tá aí, ela corre risco. E aí a vizinha respondeu, olha, ela não fica em casa, eu já perguntei para ela também, mas é porque a casa dela é embolorada. Então ela não consegue ficar em casa durante todo o tempo. Ela precisa sair de casa. Essa situação, ela também é a situação de vários estudantes, que não tinham muitas dificuldades para ficar em casa. Às vezes a casa não era um ambiente
que propiciava um ambiente de estudo, né? Porque para Sim. estudar você precisa ter silêncio, concentração, né? Muitas casas e muitas famílias não tinham essa condição. Então, assim, foi muito ruim para a educação. Nós tivemos muitos estudantes que desistiram da escola, que inclusive foram trabalhar e não retornaram mais. No ensino médio, isso foi muito grande na rede pública. Nós tivemos estudantes que voltaram para a escola com muita defasagem. Nós tivemos estudantes que voltaram com crises de ansiedade, de pânico, né, que foi um período muito sofrido. Nós tivemos famílias que foram desorganizadas, Paulo, durante o período da pandemia, não é? Com morte de pai, de mãe, né? Nós perdemos muitas pessoas. Então, isso deixou um efeito muito negativo, sim, para a escola e que vai demorar um tempo ainda para a gente conseguir recuperar. Mas tem uma questão que eu queria dizer a partir até do que você falou. Durante a pandemia, nós ficamos muito tempo nas telas, não foi? Foi. E nós percebemos que não é assim que se faz a educação de fato. E qual tem sido a saída, por isso que eu digo das cloroquinas, para melhorar a educação no Brasil? Mais tela. Né? Em Poços de Caldas, a gente tem um programa que já foi muito questionado, né? Que é um programa de uma empresa que foi contratada para levar jogos por meio de computadores e programas para as escolas. Quero saber desse programa. Quero a sua opinião sobre Pois esse programa. então a questão veja, o problema não era ficar muito tempo nas telas, a gente não tinha que tirar os jovens para fazer outros tipos de atividades, para recuperar esse tempo perdido, aí a gente retorna do ensino remoto e o que é oferecido para elas? Qual que é o grande programa em Poços de Caldas para resolver, para melhorar a questão da educação? Mais tela. Isso é uma contradição. Eu não estou dizendo que recursos de informática, que aplicativos e outras plataformas não podem auxiliar. É inevitável. Auxiliam, podem auxiliar. Porém, esse não deveria ter sido o carro-chefe da educação municipal após a pandemia. Foi a solução oferecida. Foi o programa, né, que tem outdoor pela cidade, né, ou até pelo menos tinha há pouco tempo atrás, fazendo propaganda desse programa. Então, assim, existem outras medidas mais importantes, né, que a gente poderia focar, principalmente essa questão da convivência nas escolas. Não adianta nós termos profissionais nas escolas, nós temos estudantes nas escolas, nós temos programas de empresas contratadas para ofertar, né, mais tela para os estudantes na escola, se as relações pessoais não estiverem desenvolvidas de uma maneira saudável para que as pessoas possam avançar em termos de educação mesmo, de cognição, de encontro, de afeto. Não vai resolver. Muito bem, eu tenho um recado do Prado Supermercado, acompanhe. É hora do Prado, agora com novidade. O Prado chegou com tudo na região sul da cidade, todos os dias, de segunda a segunda, com uma promoção, uma oferta imperdível para você. Tem terça, tem quarta da carne, tem quinta-feira com a oferta top 10. Segue lá no Instagram, Prado Supermercado 1, também no Facebook. Um abraço, Rodrigo e equipe. É Prado. Agora no Jardim Esperança e também na região leste da cidade. É Prado, é parceiro do plantão. Prado Supermercado na região leste, no Itamaraty, também agora no Parque Esperança. Lá, Paula, e aí? Qual que é a sua opinião sobre essa pergunta, sobre pandemia, até mesmo sobre esse sistema também que o município adotou aí nas escolas? A pandemia ela trouxe todas essas consequências, né, esses reflexos que o professor Cleiton já mencionou. E aí, como que as escolas agora elas têm que se reorganizar diante disso? Porque a gente teve o período pandêmico, que foi um desafio para todos nós educadores, justamente para lidar com todas essas tecnologias e essa interação com o estudante que não estava em tempo real com os professores. E agora a gente tem uma dificuldade do pós-pandemia, que é o termo da vez, né, pedagógico, é recomposição da aprendizagem. Então, o que é recomposição da aprendizagem? Era muito comum a gente ter a recuperação. O que é recuperação? É quando você precisa recuperar algo, mas algo que já foi trabalhado. Agora, a recomposição, não necessariamente esse conteúdo, esses conceitos, esses temas, eles foram trabalhados. Porque se a gente teve um período tão grande de pandemia, de isolamento social, de contato desse estudante ou com uma apostila já impressa, ou com formulários de todas as outras plataformas,
nem sempre aquilo foi trabalhado da maneira que deveria ser trabalhada, né? Porque uma coisa é o ensino à distância, uma coisa é o ensino presencial e uma coisa é o ensino remoto. O ensino remoto foi praticamente o porão de uma educação à distância, né? Porque nem educação à distância a gente conseguiu ofertar. E aí, diante disso, né, de todas essas limitações que esses estudantes estão trazendo, de estudante não alfabetizado, de estudante que não consegue nem fazer as 4 operações. Infelizmente, por exemplo, a gente tem estudante não alfabetizado até no ensino médio. Agora a escola tem que lidar com esse desafio da recomposição da aprendizagem. Essa é uma realidade hoje, Essa é uma realidade. Agora, entrando nessa perspectiva que o Cleiton mencionou, né, do programa, na minha opinião, eu até acho válido ter algum tipo de iniciativa nas escolas de interação, de cultura digital, letramento digital. Isso está previsto nos nossos currículos. A minha questão em relação a esse programa, primeiro, é o preço, né? O que foi onerado do cofre público para se pagar em relação a isso. Valor altíssimo. Muito alto, muito alto. O segundo ponto que eu levanto é que se a gente tem profissionais de alto gabarito na própria rede municipal, por que isso não foi feito dentro da própria rede ao invés de a gente fazer essa parceria com uma iniciativa privada, né? Então, acho que essa é uma outra questão. Por que é importante a escola desenvolver esse tipo de formação? Também se ouvir quem está dentro é importantíssimo, né? A gente vive no mundo digital também. Os alunos precisam conhecer como que são essas ferramentas, como que utilizar da melhor forma, como acessar essas programações, ter esse pensamento de programação, mas não necessariamente precisava ser do jeito que foi formulado, né? E aí, professor? Isso mesmo, né? Concordo totalmente, né? E aí eu estava até pensando assim, né? Você citou os mitos, né, no começo da sua fala, em relação à violência nas escolas, e a gente também tem muitos mitos em relação às juventudes. Até porque isso, Paulo, é muito mais adequado nós usarmos o termo juventudes no plural, porque as juventudes são muito diversas. Então, nós temos estudantes, por exemplo, que dominam elementos de informática e de programação com facilidade? Temos. E nós temos analfabetos digitais? Temos também. Nós temos estudantes que são muito bons para jogar, mas se você der para ele um PowerPoint que ele tem que elaborar, ele não sabe. Então, a gente não pode achar que porque o meu filho ou o meu sobrinho tem determinadas características, se dá bem com determinados programas, com tecnologia, todos os jovens são assim. Você fala de tirar o melhor do aluno mesmo, saber explorar isso também, né? Sim, claro, desenvolver bem isso. Então, essa questão de uma inclusão digital, ela é super relevante, ela precisa ser feita, mas, como você mesmo disse, é preciso ouvir a rede, é preciso ouvir os profissionais, é preciso levantar as demandas e é preciso tomar muito cuidado com transferência de verba pública para empresa privada na educação. O novo Fundeb foi aprovado, né, recentemente, e isso vai garantir mais verba para a educação pública. Mais verba para a educação pública faz crescer o interesse de empresas privadas em pegarem fatias dessas possíveis verbas. Aí a importância de uma Câmara de Vereadores, né, que fiscalize, né, que saiba cobrar ali nesse momento. Eu tenho um recado para você da Mil Prazeres, acompanhe. Agora é hora de falar com as mães aqui do plantão. A Mil Prazeres trouxe a vocês uma promoção arrasadora em comemoração ao Dia das Mães. São conjuntos básicos a partir de R$ 52,90, pijamas de frio a partir de R$ 99,90, kit camisola com calcinha do P ao GG por R$ 59,90. A Mil Prazeres trabalha com moda íntima, moda praia, linha noite e sex shop com opções de tamanho do P ao 54. Entregas grátis na Zona Sul com pedido mínimo de R$ 20 e taxa fixa de apenas R$ 10 para entrega nos demais bairros. Faça uma visita. A Mil Prazeres fica na Avenida Eduardo Luciano Marras, 240 na Coab. WhatsApp 99102-9171. Aberta de segunda a sexta, das 10 às 18h30, sábado, das 10 às 14 horas. Lá no Instagram, @milprazeres_pocos. Mil Prazeres, na Jaçanã, Moza dos Santos, na região sul da cidade.
Nós estamos chegando ao fim dessa edição do Plantão 47 Especial. Quero mais uma vez agradecer os nossos convidados. Ana Paula, muito obrigado por participar com a gente dessa edição do Plantão Dia do Trabalhador. Até a próxima, viu? Obrigada, Paulo, eu que agradeço. Sucesso lá, tá bom? Obrigada mesmo. Professor Cleiton, também gratidão aí pela presença. Agradeço muito pelo convite, é sempre bom discutir, debater educação, compartilhar um pouco com a sociedade e dizer que, embora o momento seja delicado e nós tenhamos vivido dias tensos, existem formas para tratar a violência nas escolas. E isso passa pela melhor formação dos profissionais, pela inclusão de assistentes sociais e psicólogos nas escolas, pelo um controle das redes sociais que não filtram mensagens e grupos de violência, por uma orientação pedagógica para a democracia, para a convivência ética nas escolas. Esses são elementos muito importantes, porque somente muros e grades não serão suficientes para garantir um ambiente de convívio excelente. Se fosse assim, Paulo, nenhum condomínio fechado teria casos de violência que nós acompanhamos por aí tantas vezes. Exatamente, dias melhores para sempre, é o que a gente deseja. Eu volto amanhã, às 7 da noite, com o Plantão 47. Até lá!